não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida, né? Do canal, tranquilo? Então, na nossa comunidade do YouTube a gente sempre deixa alguma postagem juntamente com alguns links de livros para vocês adquirirem, e também deixamos sempre aqui nos comentários e na descrição do vídeo nossas redes sociais. Então se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais e quem puder apoie o nosso canal financeiramente. Temos Pix, Vaquinha, Apoies e temos nosso conto também para quem quiser nos ajudar. Tranquilo? É isso aí. Sempre com Deus, pátria, família e liberdade por um Brasil melhor. Valeu! Bruno Gomes pergunta: adquirir a alta cultura, aprender o método filosófico são garantias de que nós iremos nos livrar das influências da modernidade em nossas almas? Olha, garantia nada é, mas a probabilidade é alta. Mas o importante é o seguinte: eu vou ser sincero com você, eu acho que sem a religião não vai. Só a religião vai mudar os seus sentimentos profundos. Assim, por exemplo, você aprender a ser sincero com Deus. Ninguém está vendo, não tem como você exibir isso para ninguém, só Ele sabe e você também sabe, né? E assim, como você não está vendo Deus e você não tem uma resposta direta, ali o demônio entra na conversa e põe a desconfiança entre você e Deus. Faz você desconfiar que Deus está querendo te sacanear, que Ele quer te punir, que Ele quer destruir, né? Isso é praticamente inevitável. Você aprender a lidar com isso é uma coisa, eu acho que é fundamental, né? Aprender a ficar absolutamente sozinho. Vocês viram aquela oração da Rainha Isabel da Espanha que eu pus? Aquilo lá para mim é coisa básica, né? Senhor, eu tenho medo de ter medo e te trair, né? Então, Senhor, me dá a coragem de morrer por ti. Então, aí você está sozinho, você perdeu todo mundo. As pessoas que você gosta não estão mais aí, não tem mais nada. Ou você vai por Jesus Cristo ou você está ferrado, né? Sem você ter isso, meu filho, você é uma vítima da modernidade, é vítima da moda de qualquer vocês, né? Pode ser uma moda de 400 anos, se for de uma moda de 400 anos é mais forte ainda. Mas, comparado com Jesus Cristo, 400 anos não é nada, entendeu? Então, para ele essas coisas são fáceis, mas você precisa aprender a ficar sozinho com ele, não tem outro jeito. Não sei se eu dei a solução para o problema, dei uma sugestão pelo menos, né? Também, se você pegar aquele meu curso, a Consciência de Imortalidade, que agora virou livro, ali te dá algumas dicas, você ter consciência da imortalidade, não é isso? Consciência de imortalidade modifica o seu senso de responsabilidade de uma maneira que você nem consegue imaginar, né? Assim, aquela frase do filme O Gladiador: o que fazemos em vida ecoa na eternidade. Então, você vivendo assim, em face da eternidade, bicho, aí é difícil alguém poder com você. Pode fisicamente, né? Pode talvez financeiramente, né? Mas te enganar em profundidade vai ser meio difícil, pelo menos de maneira permanente. Pode se enganar durante 1, 2 dias, depois você volta. É isso, eu desejo isso para todos vocês. Se eu pudesse fazer, sabe, uma legião de pessoas preparadas para isso, é o que eu faria. É o que eu estou tentando fazer, mas eu sei que eu não estou conseguindo. Estou conseguindo apenas, vamos dizer, uma caricatura disso, um esboço vago, tá entendendo? Mas isso é o que eu
realmente desejaria. Né? Então, eu acho que a religião é um negócio importante, mas hoje em dia, quando eu falo religião, me dá até medo. Tá entendendo? Porque o que as pessoas chamam de religião, às vezes eu falo, eu não tenho religião. Quer dizer, o que eu estou querendo dizer? Não tenho isso que vocês estão chamando de religião. Entendeu? Isso aí não dá para ter. Entendeu? Então, assim, onde você tem, em primeiro lugar, né, o lado institucional todo, é nele que está a corrupção. Quer dizer, o que você vai corromper numa igreja, seja católica, seja protestante, qualquer um? O lado institucional, é óbvio, né? Porque aquela coisa, vamos dizer, quer dizer, o segredo íntimo entre o homem e Deus, ali ninguém penetra. Mas o lado institucional é bom, precisa de dinheiro, precisa de organização, precisa de chefe, precisa isso, mais aquilo, precisa toda uma parafernália, né? Que é muito mais complicado do que a vida de um pai de família. Porra, né? Pensa bem. Você diz, não, eu não vou casar porque eu quero me dedicar inteiramente a Deus. Aí, bicho, você vai entrar numa parafernália burocrática que você não tem ideia. Né? A mulher e os filhos podem fazer você se desviar de Deus. Pode, mas essa coisa toda também pode, porra. Né? Quer dizer, você vai ter um chefe, né? Então, o chefe é confiável. Hoje não se sabe mais, porra. Né? Se você me perguntar, você acha que o Papa é o Papa? Eu não sei. Né? Se a igreja depender de eu responder essa pergunta, ela está lascada. Eu espero que alguém saiba. Né? Então, o mandato do Papa é válido. Eu não falo, como é que eu vou saber? Quantos anos eu precisaria estudar para resolver um negócio desse? E ainda assim, ainda estudando, eu ia ficar apavorado de ter que resolver um negócio desse. Por isso é que você não pode ser leviano nessas coisas. Ter opinião é fácil, mas você aprender a não ter opinião. Eu acho tal coisa, mas eu não tenho certeza. Né? Isso é uma coisa importante também. Tem coisas que você pode ter certeza e tem outras que você não consegue. Parece sempre dar uma de usar a filosofia, a história das ideias em conjunto. Sim, mas é mais importante a parte psicológica da coisa, né? Como é que você vai aprender a se auto-observar? De bom, a grande literatura é a auto-observação, toda ela é auto-observação. Mas se você pega mais sutilezas, você lendo, sei lá, Dostoiévski, né? Você tem mais sutilezas ali do que na psicanálise inteira. Se perguntar assim, qual foi o melhor livro de psicanálise que você leu? Eu não sei se é o melhor, mas o que eu gostei mais foi o do Igor Caruso a respeito de psicanálise. Né? Mas parece que no fim da vida o Igor Caruso se corrompeu um pouco, mudou um pouco, entrou num negócio mais marxista aí. Mas no começo ele acertou muito, né? Na hora que ele percebeu, por exemplo, que aquilo que nós reprimimos em nós não é tanto o impulso sexual, mas o impulso moral. Eu gosto muito dos livros do Paul Diel também. O simbolismo da mitologia grega, o simbolismo na Bíblia. Acho muito bom. Né? Evidentemente, tem muito livro bom, né? O próprio Jordan Peterson é muito útil. As gravações dele, mais do que os livros. Eu acho que ele fala melhor do que escreve. Né? Ele explicando a coisa oralmente é de uma clareza extraordinária. No livro,
Também, mas não tanto, né? O Viktor Frankl é absolutamente indispensável. O Lipovtsky, um gênio, um monstro. Mas acontece que o Zonde, não tem nenhum livro do Zonde que seja escrito para o público em geral. Ele escreve livro para médicos, você está entendendo? Dá um trabalho, filho da mãe. Você tem que aprender a manipular aquele teste dele, aquela coisa tudo. Mas se você pensar bem no mundo da psicologia, talvez ele tenha sido o maior de todos. Porque você vê, na época não se sabia nada sobre o negócio de ADN. E tudo o que ele falou foi depois confirmado, mas muitos anos mais tarde, depois do ano morrer, a importância do fator hereditário e tal, é um negócio incrível. Eu escrevi um artiguinho sobre o Zonde, que ele leu e ele achou que estava certo, ele aprovou o conteúdo. Quer dizer, mas eu estudei bastante aquele negócio. Eu estudei bastante com dois discípulos dele, que era o Dr. Miller e o Dr. Pedro Balas, os dois tinham sido alunos dele. E conheciam aquele de trás para diante, eles me ajudaram muito a entender isso aí, né? O que mais? O livro do Bruno Bettelheim. São interessantes, né? Meu filho, se você não tem o senso da verossimilhança, sabe quando você vai chegar a entender o que é o provável, o que é o verdadeiro e a diferença do verdadeiro e do falso? Nunca na sua porca vida. Se você não sabe nem saber se uma coisa parece verdade, como é que você vai saber se é verdade ou não? Então, a mente, para ela chegar a ser capaz de investigar a realidade, distinguir o verdadeiro do falso, ela tem que treinar na percepção do verossímil e do inverossímil durante muitos anos. E é por isso que o ensino literário é tão importante na vida. Você tem que aprender isto, meu filho, antes de você ir aprender física, matemática, história, qualquer ciência que seja, ciência social. Claro. Então, se você não tem o treino literário, você não tem nada. Você simplesmente não tem cultura. Você nunca vai entender uma discussão na qual você entra. É um negócio absurdo você ver como pessoas que têm, às vezes, uma formação científica excelente podem ser imbecis ao ponto de não entender nada do que estão lendo. Eu outro dia até estava contando, é só vou lembrar para vocês de novo. Né? Teve um sujeito, era um engenheiro aqui de Boston. Né? Engenheiro de Boston, mais ou menos o que ele era realmente. Né? Então, ele me dizia assim, tudo que está na teoria do Newton foi tirado da experiência. E daí eu respondi o seguinte, olha, se você lê o livro do Newton, em vez de simplesmente ler estudar física de Newton no manual do Antônio de Souza Teixeira Júnior, que a gente estudava no ginásio, você vai ver que ali pela página 3 ou 4, ele expõe noções fundamentais que ele vai usar depois na sua descrição da estrutura do mundo. Duas dessas noções são a noção de espaço absoluto e tempo absoluto. O que é o espaço absoluto? É o espaço sem nada dentro, o espaço sem coisas dentro. E o que é o tempo absoluto? É o transcurso sem fatos. Né? Onde pode haver na experiência essas coisas? Onde você pode ter a experiência de um tempo onde nada acontece? E onde pode ter a experiência de um espaço sem nada dentro? Experiência do vazio total. São coisas que nós só podemos alcançar mediante a nossa criação. Quer dizer, você cria, né, um esquema a priorístico, independente da experiência, até contrário à experiência, e você usa como unidade de medição, unidade de comparação. Bom, aí o cara nunca respondeu nada, evidentemente. Né? É que viu que estava derrotado, decidiu ficar quietinho, matar uma galinha preta para ver se acabava comigo. Então, daí entra em cena o outro, que é o tal do fisiculturista, que é um gordinho que faz, né, faz esses filminhos, né, esses vídeos de física. Né? E ele entendeu que eu estava criticando o Newton por ter usado essas duas noções. Eu não estava criticando o Newton, eu estava criticando o outro cara. Falei, você não entendeu o Newton. Né? E daí, ele achando que eu estava criticando o Newton, ele disse, não, mas esse Olavo é uma besta. Ele nem sabe aí que na ciência nós temos que usar conceitos a priorísticos também. Eu falo, mas é o que eu estava dizendo para o outro.
O Newton usou conceitos a priorísticos. Né? E daí ele vem me explicar que essa noção de espaço e tempo são noções a priorísticas, que é exatamente o que eu estava explicando para o outro. Eu falei, é evidente que é um analfabeto funcional. Quer dizer, uma discussão simples, sabe, discussão de internet, o sujeito não é capaz de seguir, não é capaz de entender. E eu vejo o pessoal fazendo uma confusão um atrás do outro. Essa semana eu comentei o Celso de Mello, que ele comentando aquele negócio da ministra Damares, que menino veste azul, menina veste rosa. Ele disse, isto é ofensivo, isto é oprimir os transexuais. Eu digo, olha, o rosa e o azul são símbolos externos de uma condição sexual na qual eles nasceram. Não é obrigatório, evidentemente, mas em geral, menino veste azul e menina veste rosa. Então você não precisa tirar a roupinha para ver se tem peru ou xoxota para saber se é menino ou menino. Se está azul, você já acha que é menino. Então, portanto, é uma expressão simbólica da identidade física de cada um. Ora, se não existisse uma consciência muito clara dessa identidade física e da diferença de homem e mulher, como poderia alguém desejar mudar de sexo? Se você não vê diferença entre os sexos, como é que você vai querer passar de um para o outro? Portanto, o que a ministra Damares está falando não apenas não ofende transexual nenhum, mas é uma condição sine qua non para que possa existir algo como a transexualidade. Né? Se ninguém visse diferença entre os sexos, ninguém ia querer mudar, certo? De um sexo para o mesmo sexo. Não é isso? Então, ninguém vai fazer operação para mudar do sexo que ele tem para o que ele já tem. Não é isso? Então, o que é esse? Esse homem é analfabeto funcional. E está lá julgando e decidindo a vida de milhões de pessoas. Da onde vem tudo isso? Eu digo, na falta de cultura literária no começo da vida. Né? O sujeito não leu nem, sei lá, nem Tio Patinhas, e já entra na faculdade de Direito e vai ler lá os tratados do, sei lá, do Miguel Reale, do Carneluti, não sei de quem mais. Vai só fazer confusão, meu Deus do céu. Vocês estão entendendo? Quer dizer, quando eu falo a primeira coisa é a cultura literária, eu sei o que eu estou falando. Né? E eu percebo, por exemplo, o meu entendimento de linguagem é não apenas superior, mas infinitamente superior de um Celso de Mello, do fisiculturista. Por quê? Porque eu tive esse treino, meu Deus do céu. Foi uma sorte. Foi o livro que caiu na minha mão. Está entendendo? Caiu a pequena bibliografia crítica, então eu falei, bom, então eu não preciso descobrir por mim mesmo quais são os escritores brasileiros mais importantes, porque o Carpo já fez isso aí. Também, veja, por que o Carpo fez isso? Essa foi a primeira coisa que ele fez no Brasil, o primeiro livro que ele fez no Brasil. Ele chegou e disse, eu quero saber qual é a literatura desse país onde eu estou. Então o que ele fazia? Ele usava o método que se chama fortuna crítica, quer dizer, ele lia não diretamente os livros dos escritores, mas a crítica que havia a respeito. Então ele tinha ideia do conceito público que se tinha de escritor aqui ou ali. Claro que esse conceito público pode errar de vez em quando, quer dizer, pode ter escritor maravilhoso que ninguém percebeu, pode acontecer isso. Mas, em geral, a fortuna crítica é um bom método, porque os leitores, os críticos, são leitores inteligentes. Então, se todos eles dão valor num determinado escritor, provavelmente ele tem valor mesmo, tá certo? E você também, o conceito que o Carpo dá de cada escritor não é um julgamento definitivo, ele está te indicando apenas uma coisa que é do seu interesse, saber? Não é isso? Então, aquilo ali já me deu a lista do que eu iria ler pelos próximos anos. Quer dizer, o que eu li aí, estudei da pequena bibliografia crítica, e depois eu li praticamente todos os livros que estavam ali. Se não li praticamente todos, eu li no mínimo um de cada um dos escritores que estão ali indexados. E por esse um eu sabia se precisava ler os outros ou não. E depois, na história da literatura ocidental, eu fiz a mesma coisa, só que não acabei de ler até hoje. Eu fui anotando todos os escritores que eram importantes. Bom, isso foi a lista das minhas leituras principais até hoje. Claro que depois eu desenvolvi outras técnicas para o estudo e informação, né, para a formação da bibliografia crítica desse ou daquele assunto. Eu sei fazer isso. Né? É claro que esta experiência inicial não é suficiente para isto, por exemplo, mas você estudar a história de uma ciência, de um determinado ramo de conhecimento, ver como aquilo se desenvolveu ao longo do tempo e quais os livros que marcaram essa história. Ou seja, quais são as contribuições fundamentais para esta ciência, não é certo? Também, é claro, pode haver erro.
né? O estudioso que está fazendo essa seleção, ele pode se enganar. Ele pode achar que tal livro foi fundamental e não foi tanto. E outro ele pode nem perceber. Tem livros... Eu mesmo descobri muitos livros fundamentais que os estudiosos da área não tinham nem percebido que existia. Mário Ferreira é um desses, né? Se você perguntar para... Quando eu comecei a estudar o Mário Ferreira, ninguém sabia quem era Mário Ferreira. Ninguém. Até os antigos alunos dele não o tinham entendido direito, estavam inventando coisas, né? Tinha um padre que tinha sido aluno dele, eu falei, o senhor estudou com o Mário? Ah, sim, o Mário era um estudioso de Nietzsche, né? Eu falei, não, o Mário estudou Nietzsche no começo da vida dele, depois ele foi tão além disso que você nem imagina, né? Quer dizer, ele tinha uma ideia errada, uma ideia parcial do Mário Ferreira. Então, ali, eu vi uma deficiência no conceito público que se tinha do que era a história do pensamento no Brasil. A USP não tomou conhecimento do Mário Ferreira até hoje. O que prova que são todos ignorantes. Mas se você não é capaz de perceber dos filósofos ali qual é o mais importante, qual é o mais talentoso, então você não percebe nada. Aí você vai perder tempo lendo o senhor Arthur Janota ou Dona Marilena Chauí, né? Você perde tempo, né? Agora, o Mário nunca perde tempo, né? O Mário não é perder tempo, o Vicente Ferreira da Silva, embora louco total, não é perder tempo. O padre Maurílio Penido não é perder tempo. O Wilhelm Flusser não é perder tempo. Mas ele achou que ficar no Brasil era perder tempo, porque ninguém ligava para ele, por quê? Porque onde que ele publicava as coisas dele? Artigo de jornal. Daí o pessoal da USP empinava o narizinho e falava, não, ele é apenas um jornalista. O cara se encheu o saco, foi embora para a Alemanha e imediatamente foi considerado um dos principais pensadores da Alemanha, né? O alemão não julga um negócio por onde está publicado, mas pelo conteúdo que está escrito, né? Mas o brasileiro não aprendeu ainda a fazer isso. O brasileiro liga muito à aparência e todo brasileiro tem um complexo de inferioridade social, todos têm, eu já expliquei por que é assim. Porque a sociedade brasileira não tem normas claras. Então você não sabe o que você precisa fazer para agradar em certos ambientes. Você tem que adivinhar. Quer dizer, tudo é cheio de regras secretas. Aqui nos Estados Unidos não, você já sabe, né? Praticamente a regra está escrita na porta. Não faça tal coisa porque nós não gostamos, né? E faça tal outra que nós vamos te adorar. Aqui é muito claro isso. No Brasil não, então você tem que adivinhar a regra. Então todo mundo é muito inseguro. Não é só por isso que é inseguro, é claro. Veja, a inconstância, por exemplo, da política brasileira. Nós, no século XX, nós tivemos 7 constituições, meu Deus do céu. E até hoje você vê o órgão encarregado de manter a Constituição, que é o STF, é o primeiro que viola, né? Então, não tem normas essa coisa. Isso é uma total perdição. Então, por causa disso, se você vive na confusão total, você fica inseguro. E se você fica inseguro, bom, você vai ter que encontrar meios de se fortalecer artificialmente, para se sentir um pouco menos de medo, não é isso? E, então, isso aí é a origem de inumeráveis erros. A ideia corrente de fé que existe na nossa cultura é a ideia criada por Immanuel Kant. E a fé se refere àquilo do qual você não pode ter conhecimento ou experiência de maneira alguma. Então existe o mundo dos 5 sentidos que limita a nossa experiência, e tudo que escapa disso aí pode ser matéria de conjetura ou de fé. A fé, portanto, significa você acreditar numa coisa da qual você não tem a menor evidência. E note bem, aquilo que na religião cristã é matéria de fé é uma coisinha desse tamanho. É muito pouca coisa. O resto é matéria de conhecimento. Então, em primeiro lugar, por exemplo, você veja, dei uma lida no livro do Hugo São Vitor, Didascálico. Você vê que a insistência dele é na busca da sabedoria, na busca do conhecimento. Tá certo? E a fé entra como um elemento do qual você precisa, vamos dizer, em certos momentos, para você poder prosseguir nesta busca. Tá certo? Nos momentos de a fé, sobretudo, vale para os momentos de obscuridade, onde você não consegue enxergar. Você continua tendo fé naquilo que você sabe, mas que você não consegue garantir agora. Tá certo? Vejam, se você lê nos evangelhos o relato dos milagres do nosso Senhor Jesus Cristo, nós perguntamos assim: o cego que passou a ver, tá certo? Antes ele teve fé em que Jesus Cristo podia fazer aquilo, tá certo? Mas depois ele continuou tendo fé no mesmo sentido. Peraí, o negócio sumiu aqui. Bom,
Então vamos retomar aqui. Então, quando o cego é curado e passa a ver, ele continua acreditando nisso por fé, agora ele sabe o que aconteceu. E no instante que ele passa de uma coisa a outra, houve um upgrade ou não? Ele deveria rejeitar esse conhecimento, dizendo, não, eu prefiro acreditar pela fé? É isso que muita gente exige. Pessoas que imaginam até que são católicas, imaginam que estão muito dentro da tradição católica, e no fundo são todos kantianos. Então você precisa ver que tudo que eu estou dizendo para vocês aqui, para um aluno do Círculo de Hugo São Vítor, era uma coisa autoevidente. Isto era a experiência diária. Por quê? Porque eles viviam num mundo em que vigorava o simbolismo, em que se acreditava que a estrutura da realidade é puramente simbólica. Se você perde isso de vista, você não entende A do cristianismo ou de religião nenhuma. Então, hoje em dia, as pessoas querem que a gente vive num mundo sem simbolismo, num mundo em que existe, assim, em que o mundo material tem uma existência por si mesmo, ele é uma realidade por si, tudo que existe para cima dele é cultural ou então é milagre. Assim não dá. Quer dizer, então aí os caras estão exigindo mais fé do que é possível. Agora, você precisa da fé, sobretudo nos momentos de esquecimento, nos momentos em que, vamos dizer, o conhecimento que você teve, que te foi, nos momentos de abertura que você teve, aquilo te foi revelado, te foi dado a conhecer, e depois você esquece, você não consegue reconstituir, não consegue lembrar, aí você precisa da fé. Agora, aquilo que você sabe, eu digo, não precisa de fé nenhuma, meu Deus do céu. No momento que você sabe, no momento que aquilo está acessível, está ao seu alcance, você não precisa de fé, aquilo é conhecimento. Você está participando da sabedoria divina. Agora, na maior parte dos momentos nós não estamos, nós vivemos no esquecimento, no torpor, e nesses momentos você precisa da fé para você continuar. Tá certo? Com relação à própria noção de pecado, vamos dizer, um aluno Hugo São Vítor entendia isso de maneira totalmente diferente do que se entende hoje. Quer dizer, se, vamos dizer, o mundo corporal no qual você está, ele é apenas um símbolo de um outro mundo, né? Ele não tem fundamento por si próprio. Ele existe, claro, mas ele existe como símbolo da dimensão verdadeira, tá certo? Se você o toma como real em si mesmo e toma os objetos, vamos dizer, do mundo material como alvos, vamos dizer, do seu desejo, do seu esforço, etc., etc., você está fazendo buraco na água. Então é isto que se chama leviandade, quer dizer, que no juízo final você vai ser pesado, e se você for leve, você vai ser jogado no lixo. Porque seu ser, suas memórias, tudo é composto de irrealidade, você ficou correndo atrás de nuvens. Entendeu? Então, a distinção entre o que é lícito e ilícito, o que é recomendável, o que deve ser evitado, o critério é este. Quer dizer, só tem importância na vida terrestre aquilo que se reconhece como símbolo, que está aberto para o simbolizado. Senão, não. Senão não faz o menor sentido. Embora nós temos que reconhecer que na condição terrestre ninguém escapa, tá certo, de perseguir nuvens, perseguir miragens. Ninguém escapa. Nem os santos escapam. Por quê? Nós estamos presos nesta condição. É aqui que nós estamos. E nós todos somos bichinhos. Então, por isso é necessário, vamos dizer, que em todas as escolhas você busque aquilo que tem uma repercussão eterna. Busque aquilo que se aceita como simbolismo da realidade eterna. E tem coisa que não pode servir para isso. Tem um monte de coisas prazerosas no mundo que não significam nada. E, no entanto, vamos dizer, a busca dessas coisas é compulsiva no ser humano. Ele não consegue se livrar. Dificilmente consegue. Então, assim, você tem que admitir que você está fazendo uma região intermediária entre a realidade e a irrealidade. E você está lutando. O que importa é continuar lutando. Tá certo? Mas, se você entra num espírito, vamos dizer, de arrependimento material, tá certo? Ou de temor material do pecado, você está lascado, meu filho. Porque daí você está trocando um pecado por outro, você não vai terminar tão cedo. Agora, hoje em dia preciso explicar isso, mas eu creio que o Hugo São Vítor, de certo modo, nasceu sabendo isso.
Quer dizer, a linguagem em que se transmite o ensinamento cristão, ela está atrasada em pelo menos 500 anos. Ela não acompanhou o que aconteceu. Tá certo? E é por isso, vamos dizer, que nos confrontos com os filósofos ateus ou heréticos e tal, os cristãos acabaram se saindo mal. Eles só tinham aquela linguagem. A linguagem escolástica, ela é perfeita nos seus próprios termos, mas ela é perfeita para quem compartilha desse universo simbólico, que para quem vive dentro disso. Se não, você começa a interpretar tudo aquilo no sentido material, e daí perdeu o sentido completamente. Então, se você entende simbolismo como pura alegoria literária, tá certo? Então você acredita que você está num mundo que só existe duas coisas: existe o mundo material e existe a cultura. Na hora que você entrou nisso, todo o universo da religião perdeu completamente o sentido. E se você ainda tem a cara de pau de continuar sendo religioso, é por espécie de teimosia. Você vai chamar essa teimosia de fé. Quer dizer, aí vira realmente a superstição. O que é superstição? É aquilo que, quando um líquido decanta, sobra uma coisa em cima. É aquilo que sobrou, é espuma. Entendeu? Então é uma coisa realmente sem peso. Você está no mundo da leviandade ainda. E é claro que isso gera muita angústia. Tá certo? O homem religioso, entre aspas, que se entrega a isso, ele sente muita angústia. Né? E como é que ele vai aliviar a angústia? Falando mal dos outros, dos pecadores, etc. É isso que ele vai fazer. Só que tudo isso está dentro, vamos dizer, do jogo terrestre da coisa. Tudo isso não tem nada a ver com o espírito, não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com Deus. Não tem absolutamente nada. É um fetichismo mais elegante. Então, o que nós temos que fazer, vamos dizer, é restaurar o sentido pleno daquilo que nos foi ensinado. É difícil fazer, isso não é trabalho para uma pessoa fazer isso, é para gerações de pessoas fazerem, porque levou séculos para perder e vai levar séculos para recuperar. Né? Mas cada um faz o que pode.